TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 29 de junho. E nesta edição a gente vai ver que um vídeo de um maestro reacendeu as denúncias de ex-coralistas em Petrópolis. Nós vamos ver também os destaques deste fim de semana da Bauerfest, a festa do colono alemão. E ainda, de norte a sul, os arraiais movimentam o país com sabores que fazem parte da identidade brasileira. Além disso, o diálogo com o secretário de Turismo de Petrópolis, Ney Carvalho, sobre a 37ª edição da Bauerfest. Olá, boa tarde, eu sou Gabriel Toledo e começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. A gente começa essa edição, é claro, falando sobre o Dia do Colono Alemão, feriado aqui em Petrópolis. A data homenageia aqueles que ajudaram a construir a história, a cultura e a identidade de Petrópolis. Foram essas pessoas que ajudaram a tornar o sonho da cidade de Petrópolis realidade. Em 1845, chegaram aqui centenas de alemães e trabalharam muito pela família e pela cidade. Plantaram, construíram casas, produziram alimentos e ajudaram a transformar uma fazenda numa verdadeira metrópole. Sabe como os alemães chamavam esses trabalhadores do campo? Bauer, que significa agricultor, fazendeiro ou simplesmente colono. Foi assim que nasceu o nome Bauerfest, a festa que homenageia as famílias de colonos alemães. Todo mundo conhece a festa, mas poucos conhecem o Bauer que deu início a tudo isso. E, gente, ainda nesse clima bem alemão, a Bauernfest é uma festa para toda a família e para garantir que todos se divirtam com tranquilidade, a Secretaria de Assistência Social, por meio do programa Criança Feliz, está fazendo a identificação das crianças com pulseiras com as informações dos responsáveis e assim, caso seja necessário, fique mais fácil conseguir o contato. Vamos conferir um vídeo publicado nas redes sociais sobre esse assunto. Para as famílias que vão curtir a Bauer, a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo pulseiras para identificar as crianças. De suma importância, porque assim, a criança sempre está com a gente, sempre está do nosso lado, às vezes tem medo e corre pra gente. Mas se qualquer coisa acontecer e ele sumir de perto, né, na multidão, tem como identificar, sabe o nome da criança, sabe o nome da mãe, o nosso telefone, essencial. Mais tranquilo. Muito mais tranquilo. A pulseira leva o nome da criança e do responsável com um contato telefônico para o caso do menor ficar perdido. E para a gente finalizar o assunto de Bauernfest, por enquanto, a magia da Caminhada das Lanternas iluminou Petrópolis. Neste sábado, as ruas do Centro Histórico ficaram ainda mais lindas com esse evento que já é tradição. Moradores e turistas caminharam juntos na Avenida Ipiranga ao Palácio de Cristal, celebrando a cultura germânica e abrilhantando a 37ª Bauernfest. E agora, trocando de assunto, indo para um assunto bem sério, um vídeo publicado nas redes sociais pelo maestro Marco Aurélio Xavier voltou a colocar o coral Meninas Cantoras de Petrópolis no centro de um dos debates mais delicados da história recente da cidade. Na gravação, intitulada Sou Muito Pior do que Disseram,
o fundador e regente do grupo minimiza as denúncias reveladas pela revista Piauí e afirma que seus críticos perderam tempo ao não entrevistá-lo. Em seguida, ele faz declarações que provocaram forte repercussão ao citar o nazismo como referência para responder às acusações. Falaram tudo de mal contra mim. Perderam tempo, que se tivesse me entrevistado, eu sou imensamente pior do que escreveram. Eu teria maiores barbaridades para falar sobre mim. Afinal, meus grandes mestres foram nazistas. A manifestação foi publicada pelo próprio maestro Marco Aurélio Xavier em suas redes sociais na última quarta-feira, poucos dias após a publicação da reportagem da jornalista Cristina Fibe da revista Piauí, que ouviu 17 ex-integrantes do coral Meninas Cantoras de Petrópolis. As mulheres relataram episódios de assédio moral, humilhações, constrangimentos e, em alguns casos, abuso sexual supostamente praticado pelo maestro durante décadas. Era um ambiente extremamente tóxico de manipulação de crianças e adolescentes e também de muitos adultos, tudo criado por um homem em posição de poder que, como muitos, se acha no direito de fazer o que quer. Muitas de nós lamentam não ter conseguido fazer isso mais rápido, a ponto de impedir que ele seguisse destruindo outras infâncias e vidas. Além das entrevistadas pela revista Piauí, a nossa equipe conversou com uma ex-coralista que preferiu não se identificar, que afirma ter vivido situações semelhantes quando integrava o coral. Sempre foi muito ovacionada a ideia de que só as mais resistentes ficam, e ficar, era ficar em que condições, Sofrendo todo tipo de abuso, humilhação. Então era muito comum contatos físicos que só hoje a gente está entendendo que não eram meros contatos físicos, na verdade eram práticas de abuso. Era muito comum xingamentos, humilhações públicas, Assim, ele jogar menina contra menina, não podia namorar. Se fosse pega namorando, era expulsa. Durante décadas, o coral Meninas Cantoras de Petrópolis foi símbolo de excelência artística e orgulho para a cidade. Criado em 1976 pelo maestro Marco Aurélio Xavier, o grupo alcançou projeção nacional e internacional, participando de programas de televisão, gravações musicais e apresentações em diversos estados brasileiros. Por trás da imagem de disciplina e perfeição, entretanto, ex-integrantes afirmam ter vivido experiências marcadas pelo medo, pela pressão psicológica e por situações que hoje identificam como abusivas. Segundo a apuração da revista Piauí, 17 mulheres atualmente com idades entre 24 e 60 anos decidiram relatar pela primeira vez os episódios ocorridos durante a infância e a adolescência dentro do grupo. Botar a mão dentro da nossa boca, se desafinasse. A gente também era punido às vezes com ele botava a língua na nossa orelha. E toques físicos eram muito naturalizados. Após a publicação do vídeo, o caso repercutiu entre autoridades, instituições e representantes políticos de Petrópolis. A terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Petrópolis divulgou uma nota de solidariedade às ex-coralistas e informou que vai acompanhar o caso. Vereadoras do município também se manifestaram publicamente. Nas redes sociais, a vereadora Júlia Casamasso criticou a impunidade em relação ao caso. A vereadora Lívia Miranda também condenou o episódio. Isso é o comportamento de quem foi socialmente protegido por tempo demais. De quem fala sabendo que o poder constrói escudos impenetráveis para os homens. Expõe muito mais. Expõe um padrão claro de funcionamento da nossa sociedade que insiste em proteger homens que são acusados de violência e de abuso. O resultado é esse, a naturalização da impunidade. Nazismo no Brasil é crime. E ninguém que faça apologia a esse crime pode passar impune. Usar de uma possível insanidade para se safar da lei. Quem é que está encobertando esse senhor durante tanto tempo?
A Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, prevê punições para crimes resultantes de discriminação ou preconceito. No artigo 20, a legislação proíbe fabricar, comercializar, distribuir ou divulgar símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que façam apologia ao nazismo, ou seja, que promovam ou incentivem essa ideologia. E o MPRJ, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro se posicionaram e relataram que o caso está sendo apurado pela 105ª Delegacia de Polícia aqui em Petrópolis. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Estudar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta. E vamos agora para a previsão do tempo nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha, eu já adianto aqui que não teremos chuva amanhã em nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Inclusive, a previsão está muito parecida. Mas vamos agora para a nossa previsão clássica, de cidade por cidade, onde em Nova Friburgo, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite haverá poucas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu estará com poucas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 12 e máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir essa mesma tendência. A terça-feira será de sol, mas com algumas nuvens. Já à noite, será com poucas nuvens. E nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 11 e máxima de 23 graus. E agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, a previsão por lá não vai mudar muito não. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite será de poucas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 26 graus. E para finalizar, em 3 dias a terça-feira será de sol com algumas nuvens. À noite o céu estará com poucas nuvens e nesse caso os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 27 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Olha, gente, agora falando de economia e emprego num panorama nacional, a taxa de desemprego no trimestre encerrado em maio de 2026 ficou em 5,6%. O resultado é o menor já registrado para o período em toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi iniciada em 2012. Os números coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que no trimestre março, abril e maio, a taxa de desemprego nacional ficou em 5,6%. Os dados apontam que houve uma redução de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre imóvel anterior, quando estava em 5,8%. O avanço ocorreu dentre os ocupados, houve uma expansão da ocupação, uma expansão do nível da ocupação. O levantamento aponta que o país tinha 6,1 milhões de desocupados, patamar considerado estável em comparação ao trimestre anterior, entre fevereiro e dezembro, e uma diminuição de 9,3% em relação ao ano anterior, quando eram 6,7 milhões. A população ocupada ficou em 102,7 milhões de pessoas no trimestre terminado em maio, 0,5 ponto percentual acima do período terminado em fevereiro. E, mais importante, é quando observamos a subutilização do mercado de trabalho, ou seja, aqueles que trabalhavam menos horas do que gostariam, aqueles que estavam desalentados, aqueles que estavam fora do mercado de trabalho, mas estão potencialmente ligados a ele, que apresentaram reduções nos seus contingentes. De acordo com William, esse dado mostra que o mercado de trabalho vem absorvendo a mão de obra que não vinha sendo utilizada. Em relação ao trimestre anterior, mas quando observamos ali o setor público, foi onde apresentou uma ligeira redução. De acordo com a pesquisa, o rendimento mensal do trabalhador ficou em R$ 3.726 no trimestre encerrado em maio, um número 4% acima do registrado no mesmo período do ano passado.
E ainda no assunto da economia, os estados, municípios e o Distrito Federal podem pagar R$1 bilhão a mais emprestados no sistema financeiro em 2026, sem finalidade específica. O Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovou um remanejamento nos limites de crédito para órgãos e entidades do setor público, sem alterar o limite total autorizado para o ano, que continua em R$23 bilhões e 600 milhões de reais. A decisão foi tomada na última quinta-feira por meio da resolução número 5.310, que reorganiza os chamados sublimites, parcelas específicas dentro do limite geral de crédito destinadas a diferentes tipos de operação de crédito. Com o remanejamento, o valor disponível para operações de crédito de estados, Distrito Federal e municípios passa de R$5 bilhões para R$5,5 bilhões nas operações com garantia da União, ou seja, aquelas em que o Tesouro Nacional cobre eventuais inadimplências. Para as operações sem garantia federal, o sublimite também teve o mesmo aumento, de R$5 bilhões para R$5,5 bilhões. A mudança atende à demanda de governos estaduais e municipais que já haviam utilizado integralmente os sublimites anteriormente disponíveis. O dinheiro vem dos sublimites de operações de crédito que entes públicos podem pegar emprestados para financiar projetos do Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, e também parcerias público-privadas, ou também conhecidas como PPP. E agora, trocando de assunto, com a chegada das festas juninas, mesas repletas de milho, canjica, pamonha e outras delícias típicas passam a fazer parte da rotina de muitas pessoas. Embora esses alimentos tenham um valor cultural e afetivo, o consumo excessivo pode trazer impactos para a saúde, especialmente quando há exagero nas quantidades, no açúcar e na gordura. Por isso, especialistas alertam para a importância do equilíbrio na hora de aproveitar as festividades. As comidas típicas são um dos grandes símbolos das festas juninas. Presentes em celebrações de todo o país, elas carregam história, tradição e influências de diferentes culturas que ajudaram a formar a gastronomia brasileira. De norte a sul do Brasil, as comidas típicas variam, mas têm como base ingredientes como milho, mandioca e amendoim, que são alimentos nutritivos e ricos em energia. O segredo está no equilíbrio, para aproveitar os sabores do arraiá sem excessos. Nada em exagero faz tão mal assim. Então, assim, dá pra gente tentar equilibrar nesses períodos específicos. Obviamente não levar isso para a rotina diária, mas pontualmente não vejo problema, a não ser que você tenha uma doença específica. O problema não está em um alimento específico, mas na quantidade. Muitos dos pratos típicos recebem grandes quantidades de açúcar, leite condensado e outros ingredientes calóricos, o que pode provocar desconfortos como azia, estufamento e sensação de peso. Para pessoas com diabetes, hipertensão ou outras doenças crônicas, a orientação é redobrar a atenção aos ingredientes e, sempre que possível, optar por versões com menos açúcar ou adaptadas às necessidades de cada um. Em relação ao pessoal que tem hipertensão, colesterol alto, evitar esses alimentos que contêm muito embutidos, tipo calabresa, carne muito gordurosa, o excesso de sódio também, do sal dos alimentos. Então, ficar sempre preocupado com a qualidade dos ingredientes. Então, quando vê a preparação ou quando for fazer esses alimentos, escolher de forma bem cautelosa para a gente não ter problema. De acordo com o especialista, algumas atitudes simples ajudam a evitar os exageros. Comer devagar, respeitar a saciedade e manter uma boa hidratação e evitar longos períodos de jejum antes das festas fazem toda a diferença. Outra dica é escolher os pratos preferidos, em vez de tentar experimentar tudo de uma vez só. Manter a alimentação normal, beber bastante líquido, bastante água, tá? E não deixar de comer o que você está programado comer, tanto na sua rotina quanto na sua dieta que já esteja programado. Volta à sua rotina normal. O ideal é a gente compensar com atividade física, né? E a boa notícia é que não é preciso abrir mão das tradições. Com moderação e escolhas conscientes, é possível aproveitar os sabores que marcam as festas juninas sem comprometer a saúde. Mas a gente pode trazer outras opções para tornar esse prato melhor. Então, assim, usar uma carne mais magra, evitar um pouco desses temperos prontos, esses condimentos, e aí a gente consegue conciliar bem.
Com a chegada do inverno e, consequentemente, das temperaturas mais baixas, a tendência é que as pessoas busquem por alimentos mais quentes e calóricos. Nas festas juninas, essa combinação aparece em pratos tradicionais, como canjica, caldos e quentão, que trazem conforto e fazem parte da celebração. Porque o nosso corpo precisa ficar regulando a temperatura. Então, com a temperatura externa mais baixa, o nosso corpo produz mais calor, tem que se aquecer. E isso tem um consumo energético maior. Então, o nosso corpo gastando mais, a gente tem uma maior percepção de fome. E realmente, a gente vai sentir um pouquinho mais de fome. Então, a gente vai tentar buscar alimentos com uma densidade calórica maior. No fim das contas, aproveitar a festa junina vai muito além do que está no prato. Com boas escolhas, é possível manter uma alimentação equilibrada e, ao mesmo tempo, preservar uma das tradições mais queridas da cultura brasileira. Olha, gente, vamos agora para um rápido intervalo, mas infelizmente a gente teve um problema com o nosso entrevistado, acabou que ele não conseguiu chegar a tempo, por isso a gente vai acompanhar uma entrevista feita pelo Hugo Petersen com a pré-candidata a deputada federal Luísa Helena. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui com a Luísa Helena, que veio conversar um pouco sobre política e também, é claro, sobre esse ano eleitoral de 2026. Tudo bem, Luísa? Boa tarde, seja bem-vinda. Firme. Muito obrigada pela generosidade democrática do espaço. Sempre é uma alegria estar aqui compartilhando
propósitos, projetos e alternativas para o Rio e para o Brasil. Um prazer te receber aqui no programa. E antes da gente começar a falar justamente sobre política, queria que você falasse um pouco sobre você, se apresentasse para o nosso público. Bom, eu sou, na verdade, sou professora, né? Eu sou enfermeira sanitarista, sou professora de uma disciplina chamada Epidemiologia e Planejamento de Serviços Públicos. Na verdade, é uma alternativa que analisa as estatísticas oficiais do que as pessoas adoecem, do que as pessoas morrem e projetam serviços para dar conta dessa realidade, sempre na perspectiva de reduzir a mortalidade e viabilizar novos e melhores caminhos. Então, na área da saúde é isso, na área da educação também, e no resto são lutas cotidianas, muito combate ao longo da história de vida para tentar fazer do Rio de Janeiro e do Brasil uma sociedade justa, igualitária e fraterna, que ainda não é, mas um dia será. Sem dúvida nenhuma, esse é o trabalho de todos, justamente trabalhar por ter um Brasil, não falando apenas de Rio de Janeiro, mas um Brasil melhor para o povo. E é justamente sobre isso que eu queria começar conversando com você, Luísa. Queria que você explicasse um pouco justamente a sua trajetória na política. De onde surgiu a ideia de entrar nesse ramo e conforme foi o andamento da sua carreira? Bom, na verdade foi muito por acaso. Eu era militante do movimento social, sempre fiz militância, desde a teologia da libertação até a militância do movimento sindical, mas eu entrei na política eleitoral por acaso. Na verdade, eu estava me preparando para sair do Brasil, eu ia fazer doutorado fora do país e acabou que veio um convite, uma necessidade objetiva do partido que eu fazia parte, né, há muitos anos atrás. Eu acabei sendo candidata porque nós achávamos que não íamos ganhar a eleição, iríamos fazer o debate programático que era necessário e depois seguiríamos a vida acadêmica. Só que foi o contrário, eu fui eleita, fui vice-prefeita de Maceió, depois fui deputada estadual, senadora, né, por Alagoas, e hoje, né, 20 anos depois, eu voltei ao Congresso Nacional pelas mãos corajosas do Rio de Janeiro. Eu digo sempre que fiquei muito emocionada de voltar ao Congresso pelo Rio, porque meu pai, como muitos nordestinos, meu pai foi pedreiro aqui no Rio de Janeiro, voltou para o Nordeste com o coração partido, o corpo quebrado da condição de pedreiro, né, da construção civil, e com meu irmão mais velho enrolado em trapos, o que nasceu aqui e acabou assassinado na minha adolescência. Então, eu fiquei muito emocionada de, 20 anos depois, voltar ao Congresso Nacional pelo estado do Rio de Janeiro. E foi uma experiência muito importante, embora numa situação dramática, porque eu assumi o mandato pela suspensão do mandato do Glauber, que agora já voltou como deputado federal, mas foi um momento muito importante porque é um momento grave para o Rio de Janeiro, né? Todos sabem que politicamente, eleitoralmente, a situação do Rio de Janeiro é muito grave, não é uma coisa qualquer, você tem mais de 800 mil crianças em territórios dominados pela violência, onde tem a maior evasão escolar, a menor taxa de aproveitamento, situações extremamente dramáticas na saúde, na segurança pública, questões ambientais, a vulnerabilidade econômica, social e ambiental muito grande, também num momento difícil para o Rio, pelo debate jurídico em relação aos royalties, né? Por mais que a legislação tenha sido pensada de forma correta para distribuir com outros estados o que subsolo que pertence a outros estados, mas neste momento no Rio de Janeiro é inviável que isso aconteça, porque é um momento de muita miserabilidade, violências as mais diversas, desemprego, situações de muita vulnerabilidade. Nós não podemos, infelizmente, ficar sem esse recurso. Então, é um outro dramático debate. E nós tivemos a oportunidade, inclusive com a ajuda de muitas pessoas do Rio de Janeiro e de outros estados também, que possibilitaram que eu apresentasse mais de 75 projetos que vão desde a situação do BPC, né, uma situação muito dramática, quem tem o BPC sabe
o que é o significado de 3 milhões de pessoas numa fila do INSS, buscando ou acesso à aposentadoria ou um benefício de prestação continuada, até uma situação dramática de mães com crianças autistas com diagnóstico permanente, vendo seu BPC suspenso de uma forma arbitrária, demonstrando negligência e irresponsabilidade. Nós apresentamos vários projetos, tanto na área econômica como questões relacionadas ao crédito consignado, ao financiamento do FIES, questões relacionadas à saúde, educação, segurança pública, redução da vulnerabilidade no mundo do trabalho, na economia doméstica, enfim, muitos projetos importantes que a gente espera realmente que possa ter o andamento no Congresso Nacional e que possam ser aprovados, porque todos os projetos que nós apresentamos dão conta da vivência cotidiana de pessoas aqui no Rio de Janeiro e de pessoas em outros estados também, que me deram a honra de apresentar projetos representando a superação da dor e do sofrimento por elas vivenciado aqui no Rio e em outros estados também. Além, claro, do mecanismo de fiscalização, monitoramento e controle, como é nossa obrigação fiscalizar, especialmente relacionado à tentativa e pressão para viabilizar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito relacionada ao Banco Master, não é uma coisa qualquer, são 19 estados no Brasil fragilizados economicamente pelo banditismo político no Banco Master, mais de 250 mil beneficiados aqui do estado do Rio de Janeiro, aposentados e pensionistas que podem ser diretamente lesados com essas operações de crédito e, na verdade, sempre quem paga a conta do banditismo político é a população mais pobre, porque via antecipação do recurso, como foi feito pela Caixa Econômica e Banco do Brasil, para montar o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro que os bancos públicos participam para todo o sistema financeiro, mas especialmente os orçamentos municipais e estaduais, que é quem serão, entre aspas, chamados, convocados para tampar o rombo do banditismo político via Banco Master. Então, nós trabalhamos muito no sentido de que isso fosse superado e, mesmo fora do Congresso, né, a partir dessa semana, mas continuarei trabalhando com todas as forças para viabilizar os projetos que apresentamos e o mecanismo de fiscalização, monitoramento e controle, como é a obrigação de qualquer parlamentar. E, Luísa, tem um ponto bom da gente destacar, você citou diversas ações, diversos projetos, e é um período bem curto. Como você mesmo disse, foi justamente suprindo a parte, né, na questão da suplência justamente do Glauber Braga, que tinha tido mandato suspenso, e esses mais de 70 projetos, como você mesmo disse, aconteceram em aproximadamente 4 meses. É um ponto muito importante da gente destacar essa possibilidade, não só sua, mas do político como um todo, de se mobilizar. Porque, é claro, a gente destaca que existem projetos de maior e menor complexidade, mas que todos os políticos deveriam ter uma ação nesse sentido da agilidade, tentar sempre buscar no menor espaço possível, é claro, respeitando as complexidades de cada projeto, o bem da população das diferentes maneiras, não é mesmo? Com certeza. E você ser capaz de ouvir ou identificar matematicamente, como é minha área, porque eu acabo também analisando as estatísticas oficiais que mostram histórias de vidas destruídas pelos mais diversos setores, trabalhar com base nas estatísticas oficiais num país que tem muita produção de dado estatístico e, portanto, não tem nem desculpa de não fazer planejamentos corretos, porque o Brasil é um dos países que mais coleta dados estatísticos de qualidade do ponto de vista matemático, além de uma outra questão, porque eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, especialmente como eleitor, a quem você disponibilizaria um mandato, incluindo mais de 250 milhões de reais de emendas de execução obrigatória que todo deputado tem direito a ela. Eu não tive direito porque, como suplente, o titular do mandato já tinha feito as indicações do ano anterior e do ano posterior. Mas eu acho que o eleitor tem que se perguntar a quem ele destinaria mais de 250 milhões de emendas de execução obrigatória
portanto, o parlamentar coloca numa área e, obrigatoriamente, o governo federal tem que destinar para aquela área onde foi colocado no orçamento. Então, são questões muito sérias. Imagina os bilhões, né, que estão à disposição dos parlamentares. Um deputado federal ter mais de 250 milhões de dinheiro, de emenda, de execução obrigatória para 4 anos, não é uma coisa qualquer. Pode promover, sem dúvida, transformações objetivas, verdadeiras revoluções na vida cotidiana, especialmente da população mais pobre. Do mesmo jeito que os projetos, que embora possam demorar mais, ao mesmo tempo que a gente apresentava um projeto, a gente também cobrava que o executivo, que pode agilizar determinadas questões via portaria ministerial, como é a questão do SUS, que a gente tem a legislação mais avançada do mundo, mas ainda tem um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade objetiva de acesso. Quando eu apresentei o projeto para o tempo máximo de espera para crianças e adolescentes diante do Sistema Único de Saúde, isso poderia ter sido resolvido com uma portaria ministerial que tem força de lei, com medidas provisórias que têm eficácia imediata, força de lei, antes mesmo de ter que tramitar durante tanto tempo. Mas como eles não fazem, não podemos usar isso como desculpa e não fazer. É nossa obrigação fazê-lo também, até porque, como sabem os profissionais da área da saúde, um único dia que uma criança não inicia, por exemplo, em meningite bacteriana, se você não inicia o tratamento com um antibiótico, não é identificado precocemente, você pode sair de uma unidade de saúde morto ou com 4 membros amputados pela necrose de extremidade. Então, é inaceitável. Existem áreas que não podem esperar nem a eleição, nem a revolução. Saúde, educação, segurança pública, questões ambientais de muita gravidade, moradias em áreas de alta vulnerabilidade, de alto risco, não podem esperar. Portanto, a gente tem que cobrar agilidade, apresentar projetos para fiscalização, monitoramento e controle, para que esses serviços tenham eficácia, agilidade, resolutividade, porque as populações, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade econômica, social e ambiental, elas não podem esperar. Por isso que a nossa obrigação é também pressionar na fiscalização, apresentar projetos que possam melhorar a vida cotidiana das pessoas e fiscalizar a utilização do dinheiro público, seja nas emendas ao orçamento, seja como o governo viabiliza a execução orçamentária também. Até um dos tópicos do seu trabalho você fala sobre a cruzada a favor dos pobres, a cruzada contra a pobreza. Eu queria que você explicasse um pouco justamente do trabalho efetivo nesse sentido. Você já, é claro, já citou diversos exemplos, mas é para a gente poder deixar mais explícito ainda para o nosso público como é que funciona esse trabalho para essa população que precisa tanto. Eu digo sempre que assim, as políticas sociais, as políticas públicas, elas servem para todas as pessoas, óbvio. Mas existem pessoas que a vulnerabilidade cotidiana pode levá-la à morte ou à morte em vida. Às vezes você está biologicamente vivo e perdeu a inocência, perdeu a esperança. Quando você mora num território de alta vulnerabilidade social e econômica e vivencia a violência todos os dias, é óbvio que a sua chance de ser mão de obra escrava do crime organizado ou do narcotráfico é infinitamente maior do que outra pessoa que tem a vida vivida em dignidade e em plenitude. Então, eu digo sempre que saúde, educação, segurança pública, inserção econômica através da capacitação profissional e inserção produtiva e áreas de alta vulnerabilidade ambiental, elas não podem esperar, porque um dia pode levar à morte física e à morte em vida também. Então, todos os projetos que nós apresentamos, desde aqueles que levam o BPC a retirada da condicionalidade de renda para que uma pessoa com transtorno psíquico, com uma deficiência, qualquer uma caracterização da deficiência, ela tenha acesso ao benefício de prestação continuada como direito e não como condicionalidade de renda, como direito da pessoa e não como condicionalidade de renda, até os mecanismos de revisão de taxas de banco para quem está
literalmente preso, aprisionado no crédito consignado, como acontece com muitos servidores públicos do Brasil todo. Nós apresentamos projeto em relação a isso também. Na área da educação, a luta, né, gigante. Às vezes eu digo que eu até me sinto envergonhada de ainda falar, ter que falar e cobrar e exigir e propor alternativas para a educação e ensino integral, porque o Rio de Janeiro já vivenciou isso como experiência concreta e objetiva com Brizola e Daci. Há mais de 35 anos atrás, Brizola e Daci levantaram equipamentos públicos com educação em horário integral, com assistência à saúde, odontológica, com vários equipamentos públicos com alternativa de políticas sociais, que ia do esporte à escola de música, e a possibilidade concreta de você ter alimentação digna, serviços de saúde digno, serviços sociais com alta qualidade. É até triste que tantos anos depois a gente tenha que estar insistindo em tratar disso, apresentar projetos sobre isso, estabelecer mecanismos de fiscalização ainda sobre isso, quando o Rio de Janeiro já vivenciou uma experiência como essa. Infelizmente, a elite política e econômica, quando tenta aniquilar a obra de alguém, ao invés de fazer melhor, tentaram, né, apagar a memória de Brizola e Daci do coração de um povo, apagando a sua obra, coisa que seria impossível de fazê-lo. Então, todos esses mecanismos que a gente trabalha do ponto de vista das políticas sociais e das políticas públicas, é porque existem pessoas que não podem esperar. A infância não pode esperar. A infância, a inocência uma vez perdida, é um momento da vida que ele nunca se recompõe. Nunca mais você pode vivenciar a infância novamente. Então, tem que ser visto como elementos sagrados da administração pública. E isso significa investir recurso, ter resolutividade e eficácia, ter fiscalização para que o dinheiro não seja roubado nem desviado e que os trabalhadores que estão nessas áreas, trabalhadores da segurança pública, trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, eles sejam infinitamente respeitados, bem remunerados, visto as condições dignas de trabalho, para que eles também possam prestar o melhor serviço para aqueles que precisam muito. Porque a população mais pobre, ela tem como única referência o setor público. Ela não pode escolher pelo plano de saúde, ou pela hotelaria, ou pela escola. Ela tem como única alternativa o setor público. E, portanto, o setor público tem que ser feito com o máximo de dignidade, de eficácia e resolutividade para essas pessoas que não têm um plano B. Elas precisam que isso seja feito com muita dignidade. E, Luiz, um ponto que você trouxe até mais de uma vez durante essas respostas é justamente o apoio à população que vive em áreas que são suscetíveis a desastres, que existem as famosas falhas estruturais. A gente está aqui na TV Correio da Manhã, que é localizada em Petrópolis, que é justamente uma cidade que tem muito dessa questão da vulnerabilidade. Queria que você falasse um pouco justamente do seu trabalho aqui para o município de Petrópolis. Esse é uma das motivações que a gente tem lutado muito em relação ao debate dos royalties, justamente por isso, porque é fácil uma pessoa de um outro estado dizer, mas é muito importante que esse recurso venha para cá. Tinha uma lei, estava estabelecido judicialmente, agora o debate é no Supremo, vocês podem ficar sem esse recurso. Não pode, infelizmente não pode. Claro que a gente pode analisar que teve muita roubalheira, muito governador preso, muito roubo na Assembleia Legislativa, muito roubo no governo federal. Tudo você pode analisar, você só não pode penalizar 70 mil pessoas que estão em áreas de altíssima vulnerabilidade e que elas precisam ter um lugar digno para morar. Então, se querem rediscutir recursos, inclusive royalties, tem que rediscutam redimensionando o destino desse recurso. Agora, não pode tirar o dinheiro do Estado e quem vai ser penalizado, quem será sempre penalizado são as populações mais pobres, com um déficit gigantesco desse recurso. Então, ou o governo federal recompõe do ponto de vista orçamentário esse recurso que será destinado a outros estados,
o que não pode é a população pobre pagar. E o pior mesmo é porque já existem alternativas concretas, objetivas. O que não falta são elementos técnicos e tecnológicos para a identificação dessas áreas de risco. Todas as pessoas sabem onde estão as áreas de risco e o governo federal tem obrigação, porque nenhum município sozinho consegue dar conta de projetos habitacionais. Isso é impossível. Então, é de fundamental importância que o governo federal, que já tem o levantamento de todas as áreas de vulnerabilidade ambiental e possa redimensionar, né, as populações com condições dignas de habitação para outros locais. Então, é possível fazer isso. Isso não quebra o Estado, isso não quebra o país. Agora, o que precisa realmente é vontade política para viabilizar. Sem dúvida nenhuma, um ponto importantíssimo da gente destacar, justamente por conta dessa cicatriz que a gente tem aqui no município de Petrópolis e, como você mesmo disse, não é uma questão que se limita aqui à cidade. Toda a região serrana vive com essa questão e diversas outras regiões do estado do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil. Eu vim muitas vezes aqui, até como voluntária, Petrópolis, Teresópolis, até Pati de Alferes, que teve isso há uns 4 meses atrás, vocês devem ter acompanhado isso também, várias dessas áreas. Então, não é possível que as áreas de vulnerabilidade ambiental, que também trazem junto a vulnerabilidade econômica e social, não é possível, porque diagnóstico já tem. Alternativas técnicas já existem. O que falta realmente é vontade política de viabilizar. E isso tem que ser feito com o governo federal e antes de que mais dor, sofrimento, como você corretamente disse, mais cicatrizes profundas nas emoções, nas famílias, na vida das pessoas e da cidade, para que mais cicatrizes não voltem a acontecer, precisamos identificar precocemente essas áreas, já estão identificadas, os satélites já mostram isso, todos os diagnósticos técnicos com a tecnologia disponibilizada já identifica isso, agora tem que, antes de que a dor aconteça, a gente possa viabilizar as alternativas que já estão disponíveis. Até um outro ponto que eu gostaria de destacar, você trouxe diversos pontos que são justamente reativos, que são situações que infelizmente já existem no município, no estado, no Brasil, mas também é importante a gente destacar um outro trabalho dos deputados, dos vereadores, de todos os entes, de todas as pessoas que fazem parte da política do país, que é justamente a questão da prevenção. Queria que você justamente falasse sobre essa questão de prevenção, não apenas de desastres naturais, mas a prevenção para a proteção da população. A prevenção ela é um dado essencial, né, para qualquer articulação técnica, né? Na área da saúde, a gente trata de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. A semana passada eu tive um debate junto com o ministro, é por isso que é importante quando você diz que são em várias áreas, eu tive um debate com o ministro da Justiça e Segurança Pública, na comissão que eu fazia parte, quando estava lá na Câmara, e nós tivemos um debate exatamente sobre esses pontos, incluindo prevenção. E eu dizia que o Estado brasileiro, né, o país, nem olha para os seus policiais, porque não tem piso nacional, não tem um plano de carreira e salário da segurança pública, não tem dignidade no cotidiano, geralmente são filhos da pobreza, por isso que eles deixam para lá e não tem nenhum respeito pelas forças policiais, alguns até falam delas, mas não lutam por elas como deviam lutar, para que tivesse condição digna de trabalho, tempo máximo na atividade fim, menos tempo na atividade fim, além dos mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle da atividade, como qualquer atividade tem que ter, especialmente as atividades que lidam diretamente com a vida. Pode salvar uma vida e pode tirar a sua própria vida no exercício profissional e tirar a vida de outro numa atividade profissional. E outra questão das políticas sociais nessas áreas de prevenção à violência. Ora, se toda a estrutura armada do Brasil, o país que tem lança-mísseis, tem uma bomba termobárica de 9 toneladas, é um país que não consegue entrar em todos os territórios, como é que você vai jogar nas costas de uma única criança ou jovem de que ele não seja mão de obra escrava do crime organizado e do narcotráfico? É impossível fazer isso. Então,
tem que ter mecanismo de prevenção, desde a prevenção em relação a fármacos, ou a prevenção em relação à imunização, ou a prevenção em relação a áreas de vulnerabilidade, ou a prevenção em relação a políticas sociais para reduzir o risco de que aumente a fila de mão de obra escrava do narcotráfico, isso pode ser feito. E o que é mais triste é porque tudo isso que eu estou aqui falando, né, elaborando na palavra, tudo isso já é comprovado cientificamente que reduz o risco. Tudo isso já é visto como mecanismo de prevenção. Vai prevenção desde a que uma barreira caia e que as pessoas morram, prevenção em relação à fila de mão de obra escrava do crime organizado, prevenção em relação à forma como as atividades são desenvolvidas, seja na saúde, na educação ou na segurança pública. Tudo isso já é concretamente, tecnicamente demonstrado, tudo isso já é, inclusive, medido. Tem medição de quanto custa cada uma dessas ações e, com certeza, não custam, né? O que você não pode aceitar é que custe a dor e o sofrimento de uma pessoa. Isso é que não pode ser aceitado, porque na área da saúde a gente diz uma frase que diz assim, uma única vida, né, perdida por causa evitável deveria causar assombro à humanidade. Então, na área de segurança pública, na área de vulnerabilidade ambiental, quando a condição indigna da tristeza da indignidade humana numa área de risco do ponto de vista da vulnerabilidade ambiental, ou na área social, ou na violência, em qualquer uma dessas áreas, já existe tecnicamente alternativas concretas e objetivas como minimizar o problema, como viabilizar alternativas de prevenção e também de recuperação e de reabilitação. Então, infelizmente, às vezes, a cantilena enfadonha, mentirosa, desqualificada tecnicamente, de dizer que não tem alternativa, como se nós estivéssemos no fatalismo do fim da história, então não tem como resolver os problemas de vulnerabilidade ambiental, econômica, social, ou dos territórios dominados pelas mais diversas formas de violência, isso é uma mentira. Isso deveria ser considerado inaceitável para qualquer personalidade que está numa instância de decisão política, portanto, no espaço do poder, e tem obrigação de lutar com todas as suas forças para que isso seja viabilizado. E este país, até por não olhar para os mecanismos de prevenção, é que ele não pode ser considerado uma pátria ainda. O país não pode ser considerado uma nação porque entrega todas as suas riquezas, das terras raras, as riquezas do subsolo, das áreas agricultáveis. E não pode porque não trata seus filhos como filhos de uma pátria, seus filhos como iguais. Então é por isso que a gente tem que continuar lutando muito, pelo menos para o que já está garantido na legislação, possa ser considerado realidade na vida concreta das pessoas. E isso é possível. Tenha certeza que isso é possível de ser viabilizado. Perfeito, Luísa. Eu acho que nós debatemos os principais tópicos que nós precisamos destacar. São tópicos realmente de extrema importância para toda a população, de interesse popular mesmo. Então, eu acho que nós passamos principalmente essas partes. E, só para finalizar, queria saber se você queria deixar um recado para a nossa população. Aí assim, Dana pode dar. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a vocês pela generosidade democrática do espaço. Pedir às pessoas que nunca percam a esperança e nunca percam a possibilidade de se indignar com a dor e o sofrimento de outra pessoa, que vai desde a criança que poderia ser uma cientista no futuro, não pode ser condenada a ser mão de obra escrava do crime organizado, uma pessoa que está numa situação de rua, num frio tão grande como esse. Então, que você sempre olhe para o outro como gostaria que fosse olhado o seu ser mais querido e mais amado. Então, vamos continuar lutando e lutando e lutando, sem perder a esperança e sem perder a possibilidade de sentir a dor do outro como se dor profunda sua realmente fosse. Muito obrigada. Perfeito, Luísa. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber e, mais uma vez, um prazer conversar sobre esses assuntos de tamanha importância. E, gente, com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
TVC, a TV do Correio da Manhã. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa,